Então, vamos, nesse momento, Uhum. elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, irmão maior, agradecendo pela oportunidade de estarmos evoluindo nesse planeta maravilhoso. Planeta que passa por uma transição pessoal, uma transição planetária, que possamos, com o apoio de Jesus, crescer, ajudar o planeta na sua evolução, da mesma forma como nós somos auxiliados no nosso processo evolucional. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Intua a cada um de nós para a compreensão desta lição, desta reunião, dessa noite, tanto nós encarnados, tanto quanto essa multidão de desencarnados que são trazidos para estudar conosco. Que Jesus possa abençoar a todos e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto. Alguém está com o Evangelho aberto aí? A Ângela parece que teve que resolver outras coisas. A Sônia foi pegar. Vou pegar? Ok. Quando você puder abrir o microfone, ajuda a gente, Sônia. Ainda está, Sônia. Ainda está fechado. É o dedinho, você vai assilar no microfone. Ainda tá, viu? Ah, meu Deus. Desculpa. Ó, vou começar de novo. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15. E o item que caiu é o maior mandamento no item 4. Muito bem. Item 4. Item 4. Então, nós continuamos estudando o livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio C. Miranda. E hoje a gente vai estudar o item 13, aspectos específicos de intercâmbio. O Sandro quer ler hoje? Pode ser. Vamos lá. Aspectos específicos de intercâmbio. Já está gravando, já não? Sim. Já. Tivemos a oportunidade de examinar a Lures os comentários dos espíritos incumbidos de discutir, juntamente com Kardec, os problemas da comunicação entre encarnados e desencarnados. O confronto com depoimentos de outros espíritos, que examinaremos a seguir, nos dá a exata medida da coerência e universalidade dos ensinamentos provindos do mundo espiritual, sempre que a fonte é boa e confiável. Começaremos com Silver Birk, o sábio amigo espiritual do jornalista e médium inglês Maurice Barbanel. Recolho suas observações do excelente livrinho Guidance from Silver Birch, organizado por Anne Dooley, no qual o capítulo 6, Problems of Communication, é de nosso especial interesse aqui. Referindo-se ao médium, diz o espírito, você tem de vocalizar o que começa como imagem, pensamento ou ideia, na mente do comunicante. Com o médium de transe psicofônico, o controle nunca é 100% eficaz. O instrumento é um ser humano e o controle varia conforme o guia é bem-sucedido, parcialmente sucedido ou falho na sua tentativa de se mesclar com a aura do médium.
Enquanto isso ocorre, o médium deve transmitir, se possível, a imagem, o pensamento, o quadro ou a ideia que recebe da mente do comunicante. O médium pode estar cansado, enfermo, desarmonizado, de mau humor, faminto, ou comeu, bebeu e fumou demais. Mil e uma coisas. Tudo isso afeta a maneira pela qual o guia e o seu instrumento devem ajustar-se. Dooley, N., 1966. É como se estivéssemos a ler, em outras palavras, as mesmas observações de responsabilidade dos espíritos ligados à codificação. Vejam só. Pode haver ideias subconscientes na mente do médium, ideias fortes, dominantes, que insistem em lançar seus tentáculos, porque estão tentando encontrar sua expressão final. Às vezes, o único meio de se livrar delas é expressá-las e, em seguida, anulá-las. Eis porque, às vezes, vocês percebem que ideias do médium foram expostas pelo espírito. Kardec, Alain, 1975. Além disso, o processo da manifestação em si mesmo representa considerável esforço da parte do espírito, trabalho árduo e, muitas vezes, inglório que ele aceita exclusivamente por amor aos que se acham na carne. Isso não é fácil, segundo Silver Birch. Eis porque somente aqueles que amam vocês estão em condições de realizar esse esforço. Descobrimos no livro do Dr. Fodor, An Encyclopedia of Science, observação praticamente idêntica, apenas expressa em palavras diferentes pelo professor Hodgson, e se refere especificamente ao fenômeno da psicografia mediúnica. Vejam, os pensamentos que passam através da consciência que controla a mão tendem a ser escritos e, por isso, uma das dificuldades do processo consiste em evitar a expressão escrita de pensamentos que não são para serem incluídos na comunicação. Fodor, Nandor, 1969. Não basta, porém, uma boa sintonização entre o espírito e o médium, de vez que novas dificuldades são encontradas no que o espírito caracteriza como processo de transmitir o pensamento, a imagem ou o símbolo, pois não usamos palavras em nosso mundo. Prossegue ele. Não pense, pelo fato de você me ouvir falar com facilidade através deste instrumento, que isto seja fácil. Mesmo eu tenho de usar uma verdadeira multidão de fios para manter certo controle. A qualquer momento, qualquer desses fios pode se romper e lá se vai o meu poder de controle. Idem. Muitos são os fatores que interferem no processo, em prejuízo normal da comunicação. Por isso tudo, escreveu Júlia, através do jornalista William Stead, quando experimento eu mesma as extraordinárias dificuldades em enviar mensagens deste lado, fico admirada, não do tão pouco que conseguimos em nossas pesquisas, quando eu estava aí, com você, mas que tenhamos conseguido tanto. Isto porque a barreira está em vocês, nas condições que vocês nos oferecem. O professor Hyslop, eminente pesquisador britânico, dizia a seu falecido pai, através da médium: você me interrompe. Tenho de ir-me embora porque minhas forças começam a esgotar-se e não sei mais o que estou fazendo. James, estou ficando mais fraco. Espere até que eu volte. Irem. E, no entanto, tais comunicações vinham através da senhora Piper,
médium experimentada, segura e de muitos recursos. Ao que se depreende desses e de inúmeros outros depoimentos, o espírito manifestante, a não ser os mais experimentados e de melhor nível evoluído, não consegue evitar que a sua própria mente fique um pouco toldada ante o impacto causado pelo contato com a instrumentação orgânica do médium. O próprio Mears, espírito, a despeito de sua longa experiência com fenômenos psíquicos, quando ainda encarnado e da importância de sua obra, queixa-se das dificuldades que experimentava ao ligar-se a algum médium, e os teve, excelentes, à sua disposição. Manifestando-se, certa vez, por psicografia através da senhora Holland, escreveu isto: algumas dessas coisas estão chegando aí, a vocês? Ou a alguém? Ou estou apenas me lamentando como o vento, sem palavras e sem ouvido? Com Geraldine Cummings, Mears teve oportunidade de discorrer sobre suas experiências pessoais como espírito desencarnado, no processo da comunicação, depois de ter pesquisado o assunto durante tantos anos como encarnado. Quando nós, seres desencarnados, desejamos nos comunicar através de algum sensitivo, mergulhamos num estado onírico ou subjetivo. 2 níveis diferentes nesse estado são importantes para nós. Se estamos apenas em transe ligeiro, desligamo-nos das lembranças dos fatos concretos de nossa vida na carne. Se, porém, nos comunicamos diretamente através do médium, apesar de conservarmos a nossa personalidade e nosso modo de falar, ficamos, com frequência, incapazes de transmitir, por meio da escrita ou da voz do médium, muitos fatos sobre a nossa existência passada na Terra. Algumas vezes, até mesmo o nosso nome. Cummings, Geraldine, 1955. Interessantíssimas tais observações. Por elas, ficamos sabendo que para um espírito também há uma espécie de transe, um estado de sonho, no qual algumas de suas faculdades ficam como que meio apagadas, a ponto de o espírito envolver-se até numa crise de identidade pessoal, como observa o professor Hyslop. Reportando-nos ao caso do Sr. Drake, anteriormente comentado, confrontemos com ele este outro depoimento de Mears, ainda no livro da senhora Cummings. Escreve o espírito. É verdade que nos comunicamos por meio de quadros ou... Então, ele está dizendo, então, a gente sabe que nós somos médiums, né? Médios encarnados. A comunicação, então, se dá entre o médium e o espírito. Quando essa comunicação, a mediunidade acontece quando há uma interação entre os perispíritos. Então, há uma interação do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. Essa interação, esse transe, o texto está dizendo que acontece dos dois lados. Então, há uma intercomunicação dos pensamentos, das ideias, e o espírito desencarnado tende a passar as ideias para o encarnado passar, transmitir, escrever, falar. Então, ele está dizendo que essa mediunidade, essa comunicação, esse transe entre duas pessoas, né, encarnado e desencarnado, é meia complexa. E, como são duas mentes, as duas mentes se comunicam e, dependendo do estado delas, a comunicação não fica perfeita. Por isso que o livro fala, o autor fala que sempre existe a comunicação tem sempre uma parte anímica dentro da comunicação.
O ideal é que a parte anímica, a parte do médium, seja tão pequena que não altere a essência da mensagem. Mas ele está dizendo que, às vezes, o estado da pessoa, o cansaço, está com fome, ou comeu demais, ou bebeu demais, ou qualquer outra coisa que possa acontecer, a comunicação acaba sendo distorcida. Às vezes, até a própria ideia do médium. Então, o médium, ele adora o verde, e o espírito quer falar rosa. Mas a ideia é tão forte de verde que ele fala verde em vez de rosa. Falando de maneira figurada, né? Então, digamos que o médium tem uma certa convicção. Então, ele está dizendo que às vezes é tão forte essa ideia do médium que é mais fácil deixar o médium falar a convicção dele, né? Aí ele fala, 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 fala. Ele falou, ó. Aí depois que ele falou, ele relaxa. Aí depois ele fala, ó, tudo que ele falou até agora não fui eu que falei, é coisa do médium. Então, essa última página foi o médium que falou. Agora eu vou falar exatamente o que eu quero falar. Então, tem tudo isso. Então, todas essas dificuldades. E aí no texto tem exemplos de pessoas que trabalharam como encarnados numa reunião mediúnica e depois foram trabalhar do outro lado, como desencarnados. E nós aqui, como encarnados, não conseguimos vislumbrar, não conseguimos enxergar a dificuldade que eles têm de se comunicar. A dificuldade que a gente faz, que a gente acontece a dificuldade que a gente causa, né, na comunicação. Então, pessoas que trabalharam do lado de cá durante anos numa reunião mediúnica e foram do outro lado e falam, nossa, eu não sabia que era tão complicado, que os médios encarnados entravam tanto o processo, né? Então, nossa, realmente a gente conseguiu muita coisa, apesar da dificuldade dos médios. E está dizendo que, mesmo os médiums mais experientes, os médiums mais desenvolvidos, mesmo esses ainda têm a dificuldade. Por isso que o Divaldo sempre fala, cuidado com os livros mediúnicos, dito mediúnicos. Porque realmente existem muitos livros publicados que é uma mescla entre a ideia do espírito e a ideia do médium. Então, o livro é mediúnico, mais ou menos, né? O livro é mediúnico, mas porque tem ideias misturadas. É que nem aquele Código da Vinci, né? O livro Código da Vinci, ele é um livro de ficção, só que no meio da ficção tem fatos históricos. Então, você tem fatos históricos e ficção. Então, é uma mistura das duas coisas. Então, a pessoa lê o livro e vê fatos históricos e acha que tudo é verdade, mas parte é ficção. Então, E por isso, né, o Lorenzo, tem aquela. Porque tanto o Divaldo quanto o Chico, né, tem a passagem em que eles passaram, não sei se chegou a ser anos, mas dá até uma sensação que, tipo assim, escreveram Bíblias, né? Escreveram Bíblias e Bíblias. E depois queimaram tudo, né? sim, Porque era só um treino para que nesse treino forçasse que eles colocassem um mínimo de elementos próprios, né, e anímicos deles, para que a obra pudesse, na hora que ela fosse realmente ser passada, ela pudesse ter a menor influência possível, né? Porque nos dois, né? Pelo menos que eu vi nos livros, nas histórias lá deles, até nos filmes lá, em ambos aconteceu isso, né? Tinham calhamaços e calhamaços lá de papéis. Ou então, vai publicar? Não, esse daí você vai queimar. Agora você pode queimar, tal, não precisa. Isso daqui foi só porque a gente estava treinando. tem muita coisa boa, mas mesmo nessa coisa boa era só um treino.
né? Elas é um treino, realmente. Perfeito. Bom, onde paramos? Escreve o espírito. Ok. Escreve o espírito. É verdade que nos comunicamos por meio de quadros ou imagens, sinais que a mente do sensitivo capta. Algumas vezes podemos transmitir, por meio de um sinal ou de um símbolo, um nome ou palavra desconhecidos do médium. Idem. O problema do mecanismo da comunicação, contudo, fica abordado de maneira mais específica e extensa com o próprio Mears, espírito, por Elizabeth Gibbs, a fiel companheira de trabalhos mediúnicos de Geraldine Cummings. O diálogo figura também em The Road to Immortality. A senhora Gibbs, pelo que depreendo do texto, havia testemunhado algumas sessões em que Mears se comunicava por outra competente médium, a senhora Osborne Leonard, que tinha como control, segundo a terminologia inglesa, equivalente ao nosso guia, um espírito por nome Feda. Vejamos o diálogo. Pergunta Gibbs a Mears. Quando você se comunica por intermédio da senhora Leonard e Feda, parece que você permanece na sua própria mente, por assim dizer, transmitindo seus pensamentos para Feda interpretar. Quando a comunicação se faz por psicografia, parece que você controla diretamente a pessoa que escreve. Você quer explicar até que ponto você se lembra de sua vida terrena nessas duas condições? Ah, isso é muito interessante. Devo explicar os métodos. Quando eu permaneço em minha própria mente, como se diz, realmente tenho acesso às minhas lembranças. Agora, tais lembranças talvez parecessem a você uma esgarçada nuvem. Se você dispusesse de recursos suficientemente fortes para observá-las. Mas Feda, que está em contato com o ser humano, pode, se nos esforçarmos por concentrar-nos numa faixa específica de lembranças, ter o conteúdo de tais lembranças. Ela capta o que ali encontra e o transmite à mente do médium, através da qual as lembranças encontram sua expressão. Quando falo diretamente, seja através desta senhora, seja através do médium, o processo é bem diferente. Eu penetro na mente da médium a fim de produzir a necessária impressão sobre o que deverá ser transmitido à mão que escreve. Ao fazer isso, minha mente mescla-se com a dela, que fica sob o controle de maneira quase completa. Mas, a não ser que eu deixe de exercer esse controle a fim de ir em busca da lembrança de um fato específico, não em condições de transmitir aquele fato ou fragmento de minhas lembranças através dela. O que quem dizer... Nossa, está meio complicado aqui. O que quem dizer é isto. Tenho de deixar a mente dela, perder contato com ela, para obter algum fragmento de minhas lembranças, pois o conjunto de minha memória está fora da mente da médium. Fica muito difícil para mim reassumir o controle do meu navio, se é que posso dizer isso, quando mergulho nas minhas lembranças. Posso, contudo, e isso é importante, utilizar-me das amadurecidas faculdades da minha mente quando me comunico diretamente. Lá estão o conhecimento e as lembranças, até certo ponto, da nova vida terrena. Imagine uma múmia, mas... Opa, me perdi aqui. Imagine uma múmia ou uma concha. Minhas lembranças terrenas solidificaram-se, por assim dizer, numa forma desse tipo. Estão mortas, como uma múmia, mas podem ser revitalizadas se eu penetrar nelas.
Do ponto de vista do médium, escrevente, psicógrafo, prefiro o controle direto, sem a interferência do guia, dado que, dessa maneira, minha mente fica em condições de usar os recursos mentais dela, da médium, para expressar minhas ideias. Agora, essas ideias recebem certo colorido ao transpirar pela mente dela. Apenas, contudo, naquilo em que ela possui preconceitos muito fortes que possam inibir o pensamento transmitido por mim. Encontro, porém, poucas barreiras desse tipo na mente dela. Ela é solta e flexível. Por intermédio de Feda, sou capaz de transmitir lembranças. Já trabalhei com ela anteriormente e ela é singularmente rápida em captar o sentido daquilo que tenho em mente. Naturalmente, que cada nova sessão mediúnica, com um diferente assistente, representa para mim um reaprendizado do ABC da comunicação. Idem. Essa longa, detalhada e precisa explicação de um espírito altamente qualificado, do ponto de vista intelectual, e que experimentou pessoalmente durante longos anos com a técnica da comunicação mediúnica, não deixa sombra de dúvida acerca das dificuldades que os manifestantes encontram em qualquer modalidade de mediunidade. Psicofonia direta ou indireta, psicografia, vidência, etc., sem que desejam transmitir seu pensamento. Mesmo habituado, como estava às técnicas de observação, bem como a melhor maneira de transmitir suas ideias, a dificuldade é tão grande que, a cada sessão, confessa ele, é como se tivesse de reaprender o ABC do procedimento a ser empregado. Há, contudo, outro importante depoimento de Mears sobre o assunto. Este constante da introdução que a senhora Gibbs escreveu para o livro de Cummings. Escreve Mears. É muito difícil manipular, deste lado, a mente. Nós a impressionamos com a nossa mensagem. Nunca impressionamos o cérebro do médium diretamente. De forma alguma, a mente do médium acolhe nossa mensagem e a remete ao cérebro. O cérebro é um mero mecanismo. A mente é como cera macia que capta nossos pensamentos na íntegra, mas dele produzir as palavras para vesti-los. Daí a dificuldade na correspondência cruzada numa só mensagem através de diferentes médios. Podemos conseguir transmitir o pensamento, mas as palavras dependem largamente do conteúdo da mente do médium e em que termos ele ou ela vai emoldurar o pensamento. Se eu enviar metade de uma frase através de um médium e a segunda metade através de outro, só posso transmitir o mesmo pensamento com a sugestão de que uma parte dele seja processada por um médium e o restante por outro. Comunicamos uma impressão através da mente do médium. Ele recebe a impressão de maneira curiosa. Tem de contribuir para a formação do corpo da mensagem. Nós lhe damos o espírito dela. Idem. Podemos, assim, concluir, ante todos esses depoimentos pessoais, que, mais do que um consenso, há uma unanimidade na maneira de considerar os inúmeros e complexos problemas suscitados pelo processo, aparentemente simples, de um espírito desencarnado comunicar-se, verbalmente ou por escrito, com as pessoas que continuam encarnadas. Algumas ideias básicas estão presentes em todos esses depoimentos, como a de que a linguagem dos espíritos é o pensamento e que cabe ao médium dar formas, corpo, ou expressar esse pensamento de maneira inteligível. A simplicidade é, pois, enganosa, como adverte Silver Burke. Cada sessão, ainda que do mesmo espírito, com o mesmo médium, pode oferecer tão graves complexidades que Mears
chega a dizer que cada uma delas exige um reaprendizado no processo. Ao comentar o caso do Sr. Drake neste livro, formulamos uma... Dá uma pausa aí. Então, ele disse que ele está expressando as dificuldades de... Então, o espírito transmite um pensamento, uma ideia, uma imagem. O médium capta esse pensamento com ele, né, através do seu perispírito, que chega na mente do cérebro do médium. Então, as palavras são do médium. Por isso que, às vezes, o espírito não consegue transmitir alguma coisa, porque na mente do médium não tem aquelas palavras. Então, quanto mais educado for o médium, mais instruído, mais moralmente desenvolvido, mais fácil é a comunicação. Existem casos de médiums que não têm nenhuma formação de estudos nessa vida e conseguem transmitir. Então, a formação do Chico, por exemplo, do Divaldo, em termos de instrução, de estudos, é simples, mas eles devem ter uma bagagem anterior para poder conseguir transmitir tantas comunicações, tantos textos, poesias e assim vai, né? Então, a bagagem do Divaldo, do Chico, deve ser muito maior do que a bagagem dessa vida atual. Então, o espírito transmite, o médium capta e coloca. Então, por isso que ele está falando. Ele transmite a ideia, a imagem, e o médium dá o colorido. Então, tem sempre alguma influência no texto, né, do próprio médium. Então, você tem que permitir, né? E está dizendo também que a cada sessão é uma coisa nova. É uma coisa nova porque o médium às vezes o médium às vezes está cansado, às vezes está tenso, às vezes está preocupado, às vezes está com várias situações diferentes. Mas também ele fala lá para cima que quando você trabalha com o mesmo médium um bom tempo, essa afinidade, esse entrosamento, né, o conhecimento dos dois fica mais fácil. Então, imagina a Joana de Ângeles passando a mensagem pelo Divaldo, ou Emmanuel passando a mensagem pelo Chico, né? Ao longo dos anos, foi se afinizando, né? E foi se acostumando. Por isso que tanto o Divaldo quanto o Chico passaram por um processo de treinamento. Quando eles começaram a publicar, imagina que eles estivessem prontos para desenvolver, para poder escrever e escrever um texto que o texto escrito não tivesse alteração do conteúdo. Mas eu imagino que à medida que eles vão publicando um livro, o outro, e o outro, e o outro, o Divaldo e o Chico vão se aprimorando nessa técnica psicográfica para tentar diminuir a influência cada vez mais deles na psicografia. Mas ele fala que isso em qualquer mediunidade acaba tendo essa interferência do médium na psicografia, na psicofenia, na vidência e assim por diante. Tem algumas questões, né, que a gente gostaria de ficar assim, bem claro, né, que às vezes a gente tem dúvida, que é, por exemplo, nas psicografias feitas pelo médium Divaldo através da Joana de Ângeles, normalmente a gente diz que a Joana utiliza de palavras muito difíceis. Aí eu pergunto, as palavras são delas? Uma pergunta, né? E é impressionante também porque normalmente a gente tem pouca mensagem da Joana via psicofônica, mas tem algumas e alguns comentários que as mensagens psicofônicas
não são tão complicadas quanto as psicográficas. Hum, né? Embora o conteúdo da mensagem seja muito elevado, sem dúvida, né? Agora, mas tem gente que perguntou para o Divaldo, depois a Joana respondeu, né? Perguntaram, por que a Joana escreve tão difícil, né? E ela respondeu que, como se ela mesma que escolhesse as palavras. Agora, pelo que ele está falando aí, eu não sei bem se é isso mesmo. Ou então porque ela conhece muito bem o passado do Divaldo, das outras encarnações, ela sabe entrar no registro mnemônico dele, das memórias, dos conhecimentos, né? E tal forma ela mostrar para ele uma imagem que ele vai buscar uma palavra que mais se apropria para que essas palavras são difíceis. Então, eu não sei, né? É um negócio assim que às vezes a gente questiona. Mas será que é assim mesmo, né? Como é que se dá isso, né? Por isso que é complexo, né? Por isso que é As muito coisas complexo. que o Valdo deixou bem claro que ele tem um cabedal de conhecimento fantástico. Uhum. Agora E, o Chico e menos. O Chico realmente trazia isso como o Lourenço falou, acho que de outra vida, né? Era o cabedal dele, mas não de agora, não dessa vida, porque ele não teve estudo nenhum, mas o Divaldo tem. Ele O Divaldo tem, mas qual é o estudo que o Divaldo tem? não, mas ele tem conhecimento. Assista as palestras dele. Ah, mas Ele conhecimento, tudo bem, mas conhecimento é igual ao do Chico nesse aspecto, né? Eu acho que é que nem o Celso está falando, ele tem conhecimento, mas é como vem acho de se outras diz, vidas, de outras coisas, é né? de De outras... outras vidas que ele tem, tá lá no acástico dele, né? Então, tá não, lá. Valdo, porque o Divaldo teve o ensino médio. O Divaldo teve conhecimento e ele conviveu com pessoas com bastante conhecimento. E lê muito. O Chico não tinha tempo para ler. Pode ser, Então, se assim, ele... sabe, Andresa, mas não acho que é tão marcante, principalmente porque o ensino médio, antigamente, no nível do conhecimento que a gente tinha, né, até metade do século XX, não era tão abrangente assim, sabe? Não era tão abrangente, não é como hoje que a gente tem uma internet aberta e que o cara consegue fazer um autodidatismo muito grande, né? Que é isso, é normal, né? A pessoa que gosta dele é muito, vai se tornando autodidata em várias. Mas era difícil de você coletar ou de você também ter tempo e o acesso, né? A tantos conhecimentos assim. Eu acho que é um pouquinho mais como o Celso está comentando mesmo, sabe? E é um processo meio natural, sabe? É meio natural, porque a gente não sabe, né? Às vezes a encarnação que a gente está aqui, né? Ela está com um determinado objetivo e mais de outras que você já viveu, já com, sei lá, você foi médico, você foi isso, você foi físico, né? E isso se a gente for colocar nesses outros termos, né? Você pode ter sido filósofo, e vai. Não, mas aqui você tem que ter esse outro tipo de experiência aqui. Tem um livro né? que tem um livro que às vezes eu sempre estou mencionando, e tem uma passagem que é muito interessante, porque o livro ele vai contando as experiências de um determinado, uma pessoa, é um doutor, é um veterinário, e o assistente dele é um analfabeto. O assistente dele é um analfabeto. E o engraçado é que a vida desse assistente, ele é como se fosse também vai mentorando a vida do cara aqui. Então ele é empregado do cara, mas ele é uma pessoa sábia, é uma pessoa muito boa índole e tal. Então é alguém a quem a gente escuta, como se diz. É um cara forjado nas lições da vida, né? Então tem esse respeito. Mas quando todo mundo vai dormir, o veterinário ele é um estudante. E o assistente dele é um diretor de uma instituição lá do outro lado. É um tipo um manda-chuva, mas aqui ele é um analfabeto. Então, não sei, né? Tem tantas coisas. Eu acho que é mais para esse outro lado. Pode ser um pouco de cada coisa também, né, Andresa? Porque nada é absoluto, né? Um pouquinho, um tempero de cada coisa na mistura. Porque os estudos que têm levado a gente, pô, o médio tem que vestir
pensamento do espírito que está transmitindo, né? Então, penso que essas palavras mais difíceis são propostas pelo próprio Divaldo, do conhecimento dele, pode ser de outras vidas mesmo, né? Acumulado pelas experiências dele, né? Mas eu acho que também tem uma relação de convivência desse espírito com o Divaldo de muito tempo, né? Muito tempo, né? E daí ela consegue buscar, dentro da memória dele, situações, visões que ele vai buscar essas palavras difíceis, né? Que depois a gente... Porque eu ouvi do advogado, eu falei, por que o advogado usa aqueles termos, às vezes, complicados, né? Complicados. Ele falou assim, não, é que tem situações que aquela palavra ela é muito mais abrangente para aquela situação. E às vezes você usa uma palavra que é muito específica, né? Por isso que tem palavras diferentes, muitas vezes que a gente acha que podia ter usado uma palavra mais simples, né? Na advocacia no direito, você tem que ter a certeza da palavra. Então, ele é obrigado a utilizar uma palavra que não caiba segundo a interpretação. É, mais ou Ela tem que menos isso, ser extremamente restrita, que é para... E olha que mesmo assim, né, a gente está tendo tantas interpretações, né? mas mesmo assim. Mas eu acho que, no caso, assim, como deles, né, que, como se diz, não tem nem aquele... não tem assim, um mentor designado. Ali é um trabalho, né, em que a turma está todo mundo junto. Olha, agora é a minha vez que eu estou indo, eu seguro o batente desse lado, você vai segurar o batente lá do outro lado lá. Não, mas também tem, então, Já tem, trocavam figurinha, né, há muito tempo, né, eram conhecidos, né, então, conhecidos. mas é É o isso caso mesmo, do né? Emmanuel com o Chico, né, uma eterna sucessão entre eles, né. Então, mas é isso mesmo, né? Na verdade, o Emmanuel e o Chico, né? Eles reencarnam próximos, né? Já são várias encarnações, né? Na época lá do Publio Lentulus, o Chico era filha do Publio Lentulus, né? Carne e unha, né. No caso do Divaldo, o Divaldo foi filho da Joana em outras vidas. Então, eles encarnam próximos, né? Muito próximos, acho que muitas reencarnações. E quando você acaba convivendo muito com uma pessoa, você acaba tendo essa sintonia de pensamentos flui muito, assim, Chico, muito naturalmente. Eu tenho um amigo que eu convivi, né? Eu convivo ainda hoje, mas hoje menos. Mas durante muitos anos a gente estudava, a gente fez a faculdade juntos, depois fizemos o mestrado juntos, o doutorado juntos. Então, a gente tinha um convívio diário com ele, né? E em certos momentos a gente via que a gente tinha, né, conseguia passar informação. Chegou uma vez que ele falou um texto em russo e eu traduzi o texto para ele, porque eu já sabia o que ele queria falar. Eu não entendo nada de russo. Mas ele foi fazer uma brincadeira em russo para um outro amigo nosso e eu falei, olha, ele falou tal coisa. Por quê? Eu já estava no contexto, né? Não entendi nada do russo dele, mas já estava no contexto, a gente já estava entendendo o que ele estava tentando falar, tentando brincar. Então, às vezes, quando você convive muito com uma pessoa, isso é muito mais fácil. Então, eu acho que isso facilita muito, né, do par Joana, Divaldo, e do Emmanuel com o Chico, né? E realmente as palavras estão o ali, Chico né? me parece, eu não sei vocês, mas me parece que fica mais latente, fica mais evidente essa mudança de linguagem, porque você lê um livro dele é totalmente científico, linguagem médica. Você lê o outro livro de poesia dele, o Parnaso de Aventúmulo, é exatamente a linguagem daquele poeta, e são vários poetas diferentes. E para cada livro, cada espírito que está ali e se expressando, muda completamente a linguagem, muda completamente a escrita, muda. Pode acontecer um pouco disso, eu acho que realmente tem um pouco disso, e até essa questão que o Celso está comentando,
Acho que deve ter mesmo. Eu nunca tinha percebido também, tá? Também eu nunca li tantos livros assim do Divaldo, né? Tinha lido mais os livros, mas pode ser. Mas assim, a gente conhece a figura do Divaldo. A gente conhece a figura do Chico. Se eu for colocar assim, palco, qual personagem está mais alinhado com palco? Não, Divaldo, sem dúvida. Acabou, né? Então, a gente sabe, ele tem um quê de um gosto pessoal ali do palco, né, que teve. Talvez, e que eu também não sei, porque às vezes a gente adora ficar falando de encarnações passadas das pessoas. Dizem alguns que o Divaldo, numa das encarnações, ele foi um daqueles médios que teve, ainda da época lá das mesas girantes, porque tinha um que levitava. E diz que ele era, eu não lembro qual o nome, eu não sei, Celso, você lembra dessa história? Já ouviu falar disso? Não sei se é verdade, porque a gente também fala tanta besteira dessas coisas, Não tenho encarnação certeza. de gente, fulano foi isso, fulano foi daquilo, então fica aquelas polêmicas, né, que às vezes também não leva a nada. Mas dizem que existia um médium e ele levitava, ele voava, né, diz que na sessão ele conseguia levitar. Alguns dizem, algumas correntes aí espiritualistas e tal, dizem que o Divaldo era esse, então, pessoa de palco, né? Então, pode ser, né? E aí a pessoa gosta, né? Tem aquela eloquência mais enfática, né? Na forma ali das palavras, que sempre, né? Você caçando ali as palavras, você sempre dá umas energias mais enfáticas dentro da palavra. Não é isso, né? Pode ser. Então, Então, mas eu acho que é mais ou menos isso que o Sansão estava falando mesmo, né? Que quando você para olhar, tudo combina, né? Uma coisa combina com a outra. então, ele está dizendo também o seguinte, né? Então tem o pensamento do espírito e o médium. No caso do Chico, por exemplo, no caso do Divaldo, por exemplo, eles conseguem passar muito bem o pensamento do espírito. Tanto que, quando você lê uma poesia, eu não sou. Quando alguém que entende de poesia lê uma poesia, fala, aqui tem todas as características do poeta tal. Isso foi feito uma análise com os textos do Chico, né? E que fala, ó, isso aqui foi assinado por o poeta X. E tem todas as características poéticas daquele poeta. Então, apesar de todas as dificuldades que o texto está dizendo e tal, blá, 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 o Chico e o Divaldo são médiums bem afinados, que conseguem passar bem o pensamento do espírito, a ponto de uma poesia, alguém lê a poesia e reconhecer a pessoa. Além, alguém fazer uma análise da escrita, da grafologia, da assinatura e provar cientificamente que a assinatura é do espírito. Então, ele está dizendo aqui, ó, a maioria dos médiums tem um monte de dificuldade. O Chico e o Divaldo parece que tem uma afinidade, uma mediunidade, algo bem melhor do que a maioria dos outros médiums, porque você conseguir pegar uma poesia e reconhecer o autor, ainda mais a escrita, né? E falar como você fazer uma análise, né, da escrita é complicado. Grafoscopia. Não é grafologia? Não sei, acho que é grafoscopia, lá, quando vai fazer o reconhecimento da letra e da assinatura, né? Bom, essa técnica aí, essa aqui é uma coisa científica, né? Então, você fizeram isso com o Chico e conseguiram reconhecer a assinatura. Então, realmente, o Chico tem uma capacidade mediúnica, né? Uma afinidade mediúnica muito grande, capaz de conseguir transmitir o pensamento de maneira bem fiel. Lógico que vem sempre na parte anímica,
do Chico. A lógica do Chico era muito pequena para você conseguir fazer tudo isso, né? Agora, os médiuns descritos no texto, pelo que a gente percebe, né, pelas descrições, eram médiuns menos perfeitos do que o Chico, do que o Divaldo. Então, tem as características dali. Para se a gente pensar em nós, na nossa mediunidade, a gente ainda é mais imperfeito do que o que está descrito ali. Continuemos a leitura. Podemos. Que frase que, ao comentar o caso do Sr. Drake neste livro, formulamos uma pergunta. Por que razão o espírito manifestante não disse logo o seu nome? Eu sou o Sr. Drake. Em vez de mostrar um pato, ou seja, em vez de criar a imagem de um pato, as coisas não se passam com tal simplicidade. Mears conta, através de Geraldine Cummings, no já citado livro, sua experiência pessoal como espírito. Desejoso de manifestar-se através da senhora Leonard, aproximou-se dela numa sessão com esse objetivo. Lá estava Feda, o guia espiritual da médium. Embora isso me pareça estranho, Mears diz que ele era invisível a Feda. Por quê? Feda percebeu como? Que havia ali um espírito desejoso de estabelecer contato com alguém, através da senhora Leonard. Diz Mears. Ela lançou em torno de si uma rede de energia psíquica, com a qual capta os símbolos que tentamos mostrar-lhe. Foi difícil, a princípio, jogar meu nome dentro da rede, mas finalmente consegui. Foi com a sua ajuda, de Geraldine, que estava presente, que eu consegui, utilizando-me de sua forma fluídica, pelo espírito, a fim de obter a energia necessária para precipitar minha imagem na rede. Você compreende que, conscientemente, isso foi importante, dado que seu desejo de ajudar facilitava as coisas e, assim, eu pude utilizar-me da sua energia e, finalmente, ser reconhecido. Não é nada fácil, portanto, a simples transmissão de um nome próprio e, por isso, Silver Birch recomenda que se tenha paciência com médium e comunicante. Então, estão ambos fazendo o melhor que podem para tornar inteligível uma mensagem, que é apenas pensamento. Geraldine Cummings chama a atenção para o fato de que é desastroso para o bom fluxo da comunicação disparar ao espírito comunicante uma série de perguntas, como se ele estivesse sendo submetido a interrogatório ou exame vago. Finoit, um espírito que serviu junto à senhora Piper, não parecia ser uma entidade de grande experiência. Revelou que, após entrar no médium, dizia ele, só se lembrava da mensagem que lhe havia sido confiada para ser transmitida, em alguns minutos. Após isso, ele ficava todo confuso e se punha a repetir a mensagem sem saber, sequer, como desligar-se do médium. Silver Birch informa que há ainda um longo caminho a percorrer no aperfeiçoamento dos métodos de comunicação entre as duas faces da vida. Diz ele, em nosso mundo, há uma constante experimentação, pesquisa e investigação em todos os campos da comunicação na área mental e física, bem como na cura. Dooley, N., 1966. O assunto é de enorme complexidade, um processo que ele caracteriza como altamente intricado e delicado. Se as pessoas fossem bastante evoluídas e suas vidas fossem mais voltadas para o espírito do que para a matéria, em lugar de mais material e menos espiritual, como no presente, estão
como no presente, então a tarefa seria bem mais fácil, de vez que o vínculo entre nós é o espiritual. Certamente, tinha isso em mente quando alguém lhe perguntou o que tinha a ele a dizer acerca das tendências atuais do Espiritismo. O livro de N. Dooley é de 1966. Ele respondeu, entre outras coisas, o seguinte: como sempre tenho dito, aquilo que vocês chamam de Espiritismo é apenas um nome. Para mim, é a lei natural em operação. Interesso-me pela divulgação do conhecimento, de forma que a ignorância seja vencida. Aplaudo qualquer esforço do indivíduo ou do grupo no sentido de espalhar esse conhecimento. Idem. Algo semelhante se pode dizer acerca da mediunidade, que não constitui um aspecto do espiritismo, ou, longe disso, uma exclusividade. A mediunidade é um dos aspectos da lei natural, um mecanismo delicado e ainda pouco entendido, em que nos serve para manter um inteligente intercâmbio com os seres humanos que se acham do outro lado da vida. Muitos gostariam de manter conosco uma convivência criativa e amena, mas, por enquanto, são ainda precários os meios de comunicação. Não por culpa deles, é certo, mas pelas complexidades mesmas do processo e, principalmente, pela negligência nossa em proporcionar os melhores recursos possíveis, mesmo dentro de reconhecidas limitações, escreve Silver Birch. Todo o objetivo de nossa manifestação no mundo de vocês consiste em chamar a atenção para a realidade espiritual. É simplesmente isso. Seria muito fácil para nós deixarmos de nos interessar pelo mundo de vocês e suas atividades. Não há o que nos obrigue a manter contato com vocês. E vocês não dispõem de meios para forçar nossa atenção. Nossos esforços são voluntários, porque os amamos, juntamente com toda a humanidade, e desejamos ajudá-los. Idem. Mears, espírito, por sua vez, declarou ao Geraldine Cummings: muitas almas desejam ardentemente comunicar-se, mas aquelas que os amam negam-lhes condições para que isso aconteça. Cummings, Geraldine, 1955. Acrescenta, a seguir, que é um gesto de bondade permitir que tantos desencarnados tenham oportunidade de comunicar-se com os que ficaram um pouco mais na carne. A mediunidade é o único recurso ao nosso dispor para realizar essa importante e humanitária tarefa. Num processo ainda tão precário e difícil de intercâmbio como esse, o elo fraco do sistema está do lado do ser humano encarnado. Nunca será demasiado o esforço de estudar bem de perto esses mecanismos, a fim de podermos oferecer aos nossos irmãos do mundo póstumo o mínimo de condições de que necessitam para trazerem o seu recado e para que possamos aprender com eles um pouco do muito que sabem. Rapaz, tá mais difícil ser médio ou ser mentor, né? Esse capítulo tá bom. Posso falar uma coisinha, Lourenço? É assim, lá em observação, né, há anos que a gente vem juntos, quando o espírito vai passar por um médium, ele fala, ai, não, me tirem daqui que eu estou me sentindo pior, né? Outros falam, não, eu estou me sentindo melhor, né? Que força é essa estranha? E essa conversa toda, né? Então, esse estudo, principalmente esse espírito fala, não aguento mais, não, me tire daqui. Então, o médium está com uma vibração assim, tanto
com dificuldade, de doença, de cansaço, de problemas, né? O espírito sente pior ainda. Agora, para outras coisas, vem um espírito, ele analisa mais ou menos se o médium vai conseguir transmitir o que ele quer dizer. Então, muitos desistem porque não encontram médium com um nível mais ou menos de conhecimento dele. Então, deixa para lá. Agora, em outro sentido, no lado da evidência, um médico conversa, vamos dizer, comigo e fala a linguagem médica que eu escreva, não que eu sabia que ele ia falar, não, é que eu vou ter que escrever o que ele vai dizer ou assistir a operação que ele vai fazer e descrever a operação que foi feita para um outro médico, né? Então, existe mesmo essa dificuldade na hora do encontro aí. Então, normalmente aqueles espíritos que são responsáveis pela sessão, eles que vêm primeiro, olham bem, analisam bem, vejam como é que está a situação do médium, a capacidade de mente, o que pode ser com esse, com aquele, então eles começam a escolher até para casar bem o que pode ser feito naquela noite, naquele encontro, né? Então, tem uma dificuldade bem grande mesmo. Mas eles sempre acham um jeitinho de poder passar. Existe uma interação entre o médium, né, o perispírito do médium, e o perispírito do espírito, né? E Então, existe sempre uma troca. nessa interação, nessa troca, né, de fluidos, de energia, né, há um certo, o espírito vai sente alguma coisa diferente, né? Né? Então, essa sensação de diferente, né? Às vezes o diferente incomoda, né? Então, você está de um jeito, você está sentindo algo diferente, pode se incomodar só pelo fato de ser diferente, né? Mas a gente lembra na reunião passada que foi dito que muitas comunicações se dão através do guia do médium, né? Então, às vezes, o espírito não está em condições de se comunicar diretamente, né? E é através do guia que acontece a comunicação. Então, o guia que se aproxima do médium e ele transmite o pensamento do outro espírito. Então, muitas vezes o espírito não está em condições de transmitir o pensamento, não tem condições de interagir com o médium. Às vezes a própria vibração do espírito é tão ruim que vai prejudicar o médium e o guia acaba fazendo essa intermediação. Isso é muito comum, por exemplo, em espíritos recém-desencarnados, né? Então, que precisa ter tem que ter essa ligação com o médium, mas não está pronto para fazer isso. Então, o guia acaba fazendo esse processo intermediário. Mas o texto fala muito do pensamento, né, do espírito comunicante com o médium que estão sendo interligados. Então, muitas vezes, ele está dizendo que, dependendo de como é essa comunicação, essa intermediação, essa ligação, o próprio espírito acaba tendo dificuldade de falar algumas coisas da própria experiência, porque há um transe também do próprio espírito, né? Não apenas do médium. Isso mesmo. Vou fazer uma pergunta particular, então. Diga. Sônia, responde para ele. Não sei se eu vou conseguir formular certinho, tá? Mas, assim, o controle de qualidade do processo. De um lado, uma turma tentando. Do outro lado, uma turma tentando também, né? Aí o médium está tentando. Além da intenção e do desejo, vocês percebem, tem percebido assim, por exemplo, tá o Sandro, o Sandro tá lá. E aí, Sandro,
20% de acerto, 40% de acerto, 70% de acerto, 80% de acerto, 90% de acerto. Porque isso normalmente a gente não ouve, né? Consegui expressar a pergunta? Então, Você mas entendeu, a gente Lorenzo? tem que pensar o seguinte, né? Porque também se coloca um, não, Sandro, você tá assim, você tá assado, aí de repente também faz lá o... Então, mas a gente tem que pensar o seguinte, quando está atuando como médium, né? A própria orientação que a gente tem é o seguinte. Então, o espírito precisa ter aquele choque anímico, né? Ele tem que ter um choque anímico para poder, às vezes, cair numa realidade, entender o que aconteceu com ele, passar por as coisas, entender que ele desencarnou, entender que ele já foi resgatado, por várias coisas. Então, tem que ter um choque anímico. Depois, na comunicação, na conversa, vale muito a parte da parte do amorosa, de você passar o amor pro espírito, tanto do médium quanto do conversador. As nossas conversas, né, orientação no mundo espiritual, não devem ser muito longas. A gente não pega alguém lá e faz como o Hermínio C. Miranda, conversa com o espírito meia hora, uma hora, 2 horas. Ele tinha conversas de horas, às vezes de meia hora, uma hora com ele, e vai fazendo, entendendo o contexto, entendendo o negócio. A gente faz uma coisa mais simples, né? Então, é um atendimento inicial para depois encaminhar e continuar o atendimento do outro lado. Então, a função básica é um pré-atendimento, um recepcionista, para mesmo que encaminhar as coisas lá. É tipo assim, é para... Você chega no hospital, aí o pessoal separa. Pessoal de urgência e pessoal que está meio... Tá lá. Na verdade, Faz uma é um triagem. tratamento bem inicial, né? Tratamento É inicial, uma com choque triagem que anímico faz. e encaminha. Oi? Faz uma triagem, quer dizer, Então, na verdade, saber o que a pessoa está querendo. isso. Na verdade, ele faz esse atendimento, mas é um atendimento tipo de inicial, né? Primeiro tratamento, e depois é encaminhado para uma internação, tal, no hospital. O nosso objetivo não é redigir um texto, nem de publicar um texto. Quando você vai publicar alguma coisa, aí precisa um grau de qualidade bem maior ainda, né? Então, você quer publicar alguma coisa, a qualidade ali tem que ser maior. No caso da obra de Kardec, a codificação tem uma importância muito grande dentro da evolução nossa. Então, a, a inspeção, a qualidade da obra de Kardec foi muito bem, né, determinada. Tanto que Kardec recebia todas as informações, ele organizava todas as informações, ele comparava um monte de texto, e depois ele redigia, passava horas e horas redigindo os textos. Quando esse texto era redigido, ele tinha supervisão. Tanto que em uma eu não sei, eu não lembro em qual capítulo, ele estava escrevendo um livro, né? Ele estava redigindo algum capítulo lá, e quando chegava num trecho desse capítulo, ele escutava uma pancada, olhava, quem é? Não tinha ninguém. Aí ele voltava a escrever, quando chegava naquele mesmo trecho do livro, ele ouvia uma pancada,
Isso com insistência. Aí ele falou, o que está acontecendo? Aí na próxima reunião mediúnica, ele falou, ó, eu estou redigindo lá, estou revendo aquele capítulo, e toda vez que eu começo a rever, eu ouço uma pancada. Por quê? Aí falar para Kardec, é que naquele capítulo tem um erro grave. Ah, é? Qual erro? Leia e corrija. Eles alertaram o Kardec, falou, ó, ali tem um erro. Mas poderia me indicar qual é o erro? Não, você quer que eu faça o seu trabalho? Leia com atenção que você vai perceber. Aí Kardec, sabendo que tinha um erro, ele foi lendo com atenção e falou, nossa senhora, quase passou isso. Porque tinha realmente uma coisa lá, uma frase que estava Aí Kardec percebeu o erro e corrigiu. Então, no caso da codificação, a qualidade, né, tinha que ser muito boa. Então, tinha uma revisão lá do outro lado. Nos lábios dos livros, dos bons livros ali, imagino que também tem esse tipo de qualidade. No nosso caso, a gente não tem a responsabilidade de redigir, escrever, publicar nenhum livro. Então, se você for um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, o erro, o erro pode ser um pouquinho maior sem problemas do trabalho. Certo? Então, Sandro, pode continuar trabalhando sem problemas. É que na prática, né, sempre fica se valendo muito de quando tem um colega assim, que tem uma vidência, ou quando os outros colegas também começam a trocar as impressões, né? E aí nas impressões, legal, começou a bater, né? Então, tá batendo, então teve determinada visão, né? Isso daqui combinou aqui, e aí começa a estar aí por esses métodos, né? Aí vai batendo, né? Cada colega vai lá relatando, né? À mesa, aquilo que sentiu ou que acabou visualizando, e aí vai fazendo esse bate de conferência, né? Essa parte ali ela é interessante por causa disso. Aí você vai, como se diz, vai treinando. O importante é a gente entender que nenhum de nós, né, apesar de uns ter mais anos de experiência do que outros, nenhum de nós está. Ó, eu já sou perfeito, já não preciso aprender mais nada. A minha habilidade já é, ó, quase igual do Chico. Não, nós ainda somos muito imperfeitos na nossa mediunidade, né? Todos nós, apesar da nossa experiência maior assim, a gente erra, a gente se equivoca, a gente não está bem no dia, a gente. Então, então a gente tem que entender que essa habilidade é complexa, é difícil. Por isso tem que trabalhar dia após dia, reunião após reunião, para a gente estar o melhor possível para a reunião. Ah, mas eu tenho já 30 anos de mediunidade. Ok, já deu um degrauzinho ali no desenvolvimento da parte mediúnica. Mas ainda tem muito a aprender, né? Para não atrapalhar tanto nas reuniões. Pro, desculpa. Eu só estou aqui pensando, né? Eu vou procurar não me lembrar de todas essas informações na hora para não me atrapalhar mais do que eu já me atrapalho. Nossa, eu fiquei com dó dos mentores aqui. Eu falei, rapaz, Não, eu fiquei com dó de nós. eu trabalheira que Se eu lembrar de tudo, trabalheira que eles têm lá do outro lado, lá, gente. complicado.
É que a Rapaz, gente nessa hora tem que se deixar, né? Não tem que ficar preso a nada. Então a gente se larga, mas é difícil, É, difícil mesmo. Eu não vou, vou tentar Ô, não lembrar disso aí, hein? tá. ô, Lorenzo, mas tem uma parte interessante, né? Que o médium falando, aí o espírito fala para mim, "Ó, essa parte não fui eu que falei, tá? Aí, tá. Aí o médium continuava falando, o espírito, nem essa eu também não falei. É ele que está falando, não sou eu. Então, aí o pior é que você não pode falar nada, não tem jeito de você falar, ó, né? Não é bem por aí. Então é o tempo que vai, o médium ganhando a experiência, sentindo a vibração, né? Como se casa aquela vibração em X espírito, em X espírito, né? E ir melhorando, né? Mas eu achava até gozado. Às vezes o médium descambava em falar, Celso. Aí o espírito Hum, olhando para mim, é ele que fala, vamos esperar até ele terminar. Não sou eu que estou falando. Então vai aprendendo, né? Entendeu? Mas vai é ficando verdade, é verdade. afinalizado, né, Celso? Vai Verdade. Não, mas pegando o pensa o ritmo. seguinte, vamos pensar o seguinte, quanto tempo demora uma reunião mediúnica? Tirando o evangelho, bate-papo, assim, a comunicabilidade com os espíritos, quanto tempo? Demora pouco, né? Quanto? É uns mais ou 15 menos minutos, 5 uns minutos. 40, 40 50 minutos. minutos? É, por aí. 50 minutos, né? Mais ou menos. Então, aí vem o médium, a gente tem que entender que a gente tem que vir preparado para uma reunião para 40 minutos, meu Deus do céu. Agora, tem situações da vida da gente que a gente não controla, né? Acontece uma coisa, né? Verdade. Trabalhar, ainda a gente trabalha e a gente pode se cansar, mas o cansaço também não é um motivo, né? Para você não ter uma boa receptividade para o espírito, né? Por quê? Por quê? Porque você vai trabalhar por 40 minutos, mas será que você vai se cansar tanto que, né? A não ser que a pessoa está com doente, alguma coisa assim. Mas mesmo o Divaldo diz que quando está doente, a reunião dele parece que é melhor ainda, a receptividade. Então, tem coisas que dependem muito do médium, né? Então, a Exatamente. coisa, quando a gente senta na cadeira mediúnica, penso eu, né? A gente, ouvido bastante o Tecil, de outros que a gente tem falado, né? Depende muito da postura do médium, por exemplo, né? Dos interesses do médium, né? Se você está preocupado com a tua vida, porque você está com problema financeiro, você está com problema de doença de esposa, de filho, não sei o quê, né? E isso está enchendo sua cabeça, se você chega na reunião mediúnica, você é médium, né? Então, o interesse é tão grande da sua preocupação que você não consegue se desligar. E aí É, embola tudo. é, Então, mas você pode se desligar? Tem gente que consegue. Se você trabalhar bem, falou, o que que eu vou? Eu vou resolver minha vida nesses 40 minutos? Não vou, não vou. Pô, então agora eu vou deixar meus interesses de lado, todos eles, financeiros, pode chover canivete, o que for, né? Eu vou me entregar para isso aí, sem interesse nenhum, em pensar em mim, que eu vou receber de mim, porque eu estou passando, coitado de mim, que eu estou com muito problema. Aí, aí sim, aí esse pensamento começa a reverter na mediunidade, então você solta o espírito, né? Vamos dizer assim, de fraternidade, e deixa o espírito vir e falar, né? E não interfere quase, né? Embora sempre um pouco vai, né? Mas tem certas condições que a gente precisa parar e pensar, refletir, porque olha, né? E é tão pouco tempo que a gente fica reunindo mediunicamente que e isso é muito importante para os planos para a vida espiritual, né? Receber aqueles espíritos. É, eu não sei se vocês comentam, mas diz que quando o médium recebe um espírito, através do choque mediúnico, ele repassa esse choque para vários outros espíritos. Porque quando tá no ambiente mediúnico, são vários espíritos que vêm receber as vibrações ali. Um médium, muitas vezes, está passando a sua vibração anímica para o espírito, e 10 ou 20 outros estão recebendo também, né? Então, você não enjoa com um negócio desse daí, porque até fala assim, ó, se o médium não vai, não trabalha direito, né, a fila fica andando, tem uma fila atrás lá de gente precisando, né?
Então, por isso que quando vai para a mediunidade, tem essa questão íntima, né, da nossa doação pessoal, né? Eu tenho que lembrar, eu estou a serviço de Jesus, e nesses minutos eu vou me dedicar ao máximo, não importa o que eu estou acontecendo na minha vida, não importa. Porque se eu estiver me importando, você não vai conseguir produzir bem o seu trabalho mediúnico, e vai ter muita interferência, infelizmente. Aí fica sempre aquele mesmo espírito que vem e tal, parece que é tudo sempre o mesmo que vem. Pá, pi, pi, bi, 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 bi. Muita gente, médico, quando o espírito. Toda reunião mediúnica é assim, né? Quando você começa uma reunião mediúnica dos médios novos e tal, né? Vem aqueles espíritos. Aí, à medida do tempo que eles vai se esforçando, vai se melhorando na sua comunicabilidade, né? Vem espíritos mais pesados, né? Aí vem aqueles espíritos. E mesmo os guias, começam a aparecer guias diferentes aí, né? Às vezes eu tenho um guia só, daqui a pouco vem um outro, daqui a pouco... Por quê? Porque o sistema mediúnico está crescendo, está se movendo. E como o Lourenço está falando, assim, a gente não para de estudar, porque se não parar, a gente é muito pouco ainda, né? Nós precisamos avançar na mediunidade, né? Não só daqueles que recebem espírito, mas daqueles que conversam com os espíritos, aqueles que doam, né? É tudo igual, é tudo. Isso que é importante na reunião mediúnica para que minimize a nossa influência própria dentro do processo mediúnico ali, né? Celso, prof, a gente está falando só de reuniões mediúnicas, né? Mas tem várias situações, porque o médium, ele é médium 24 horas por dia. E muitas vezes acontecem várias situações durante a vida da pessoa, durante o dia, ou, sei lá, qualquer situação, onde existe essa intercomunicação e o médium nem percebe muitas vezes. Porque às vezes acontece de aparecer situações de emergência, onde de repente você faz coisas que você não é do seu costume, você consegue resolver de uma maneira boa, de uma maneira correta, e depois a gente fica pensando, nossa, como que eu fiz tudo isso? E, na verdade, você também foi induzido por um espírito, com certeza. Então, a sua mediunidade, nessa hora, funcionou também, sem que você estivesse numa sessão mediúnica, sem que você estivesse fazendo nenhum esforço para se concentrar, num momento de doação onde você se coloca numa situação de caridade, de ajudar e de fazer, também tem essa interferência espiritual. Com certeza, porque na minha vida eu já percebi várias vezes. Inclusive numa situação até de um acidente que aconteceu. Eu jamais, do jeito que eu sou patife, eu desmaiaria, mas eu não desmaiei. Eu ia levando o Christian na escola e um carro veio e atropelou um menino na minha frente, e eu estava com o Christian. Então, eu peguei o Christian, coloquei rápido atrás numa banca de jornal que estava do lado, falei, olha ele para mim, corri lá, acudi o menino, conversei com o rapaz, falei, leva o menino, a mãe do menino já vinha vindo, não sei quem avisou, mas vinha vindo lá longe ainda, e aí eu peguei o menino, que estava todo ensanguentado, tirei o jaleco do menino, embolei o jaleco, coloquei aqui, porque ele bateu a cabeça, coloquei e segurei o máximo que eu pude e falei para o moço, se você quiser, eu vou com o senhor. Tinha mais uma pessoa no... Não há necessidade, a gente vai levar ele no pronto-socorro agora. Falei, então leva rápido. Nisso a mãe dele chegou e entrou no carro e foi, né? Graças a Deus. Mas o menino, graças a Deus, não teve nada de grave assim. Mas eu jamais, porque depois disso, que eles saíram, eu fui atrás de achar meu filho ali e fui levando ele para a escola, parecendo que não tinha nada acontecido, mas quando eu coloquei meu filho na escola, eu sentei e abri a boca a chorar que nem maluca. Quer dizer, aí eu fui poder colocar a minha vida em ordem. Mas naquela hora, enquanto eu fiz tudo isso, eu acho que eu tinha uma ajuda espiritual incrível. Não, Sônia, mas olha que interessante. Naquele momento que você viu o acidente e quis socorrer, você não quis pensar em você e mais nada. Então, Esqueceu de mim, eu vou lá ajudar.
E é isso que justamente que a gente tem que fazer na reunião mediúnica. Eu esqueço e vou lá ajudar. Depois que passou tudo, aí você volta na realidade. Né? Isso é compaixão, isso aí é um sentimento que precisa estar presente para desenvolver esse processo mediúnico, mesmo que seja no dia a dia. Não é? Sim. Mas isso são coisas eventuais. E aqui também a gente participou de várias enchentes. Eu trancava meus filhos, descia correndo para acudir as pessoas. É muito engraçado. Quer dizer, a gente normalmente, pensando bem, aí eu acho que eu desmaiaria, eu não faria, ficaria com medo de pôr o pé naquela água imunda, cheia de um monte de coisa, né? Talvez, mas naquela emergência é muito interessante do que a gente é capaz e como a gente tem ajuda, é maravilhoso. Passamos Na isso reunião mediúnica a todos os gente não está dias. correndo nenhum perigo ali, né? Então, por isso que aí é mesmo tem que ser uma decisão própria mesmo, né? De a gente ser um servidor de Jesus ali, né? Eu gostaria de fazer a prece de encerramento. Faz, Ana. Boa noite a todos vocês, que não tinha dado boa noite. Neste momento, nós elevamos nosso pensamento a Deus em agradecimento por tudo que recebemos durante os dias que vão passando. Agradecemos aos mentores espirituais que ficam atentos, nos auxiliando. Agradecemos a Irmão Dito por tudo que nos dá durante todo o período que nós estamos juntos, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos estudando os ensinamentos de Jesus através do catecismo. E agradecemos, Senhor, pelo amparo que nós recebemos todos os dias, em todos os momentos. Quero pedir a Deus e a Jesus que suas bênçãos, muitas paz, muito amor para os irmãozinhos que estão sofrendo nas guerras. Obrigado, Pai, por nos compreender, por nos darmos essas oportunidades que temos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguma boa evidência? Lourenço, não tem muito, não tem boas evidências, tem evidências, mas é Só as todas boas, aquelas só as evidências. boas. Mas hoje não apareceu quase praticamente nada, só vê aquelas coisas que estão acontecendo de ruim. Uma bomba vai estourar, uma bomba bem forte para acabar com essa guerra, vai estourar uma bomba muito forte, ela vai clarear uma extensão enorme. E eu acho que essa aí vai por fim ao que começou agora. Vai fazer um estrago bem grande, mas é muito forte, né? O resto você só vê gente correndo, pessoal correndo, 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 você vai ver pessoas desesperadas, não vê nada agradável, vamos dizer assim, né? O que Tem que apareceu todo tempo. continuar rezando, né, É.
pelo mundo, né? A gente ainda vai passar por guerras, vai passar por alguns terremotos, maremotos, vulcões, e assim vai. Mas o importante é que a gente está nessa transição planetária. Nessa transição, cada um de nós tem que se esforçar para se tornar uma pessoa cada vez melhor. E o planeta vai indo devagarzinho para uma situação melhor. Mas isso depende de cada um de nós para se tornar uma pessoa melhor. Aos poucos, as pessoas mais teimosas na maldade estão sendo transferidas de escola para outros planetas. Pessoas de outros planetas, inclusive pessoas mais evoluídas, vêm para cá para servir como instrutores para nós. Isso está acontecendo no mundo espiritual. Tem muitos espíritos que já faz tempo que não reencarnam, estão reencarnando para poder servir como instrutor. Então, o mundo vai melhorando. Então, a gente vai morrer. Vai. A gente vai desencarnar. Vai. Agora, é importante a gente aprender, né, com tudo isso, né? A gente não vai ficar para semente, não. Mas o importante é, a gente está crescendo, evoluindo, que o nosso esforço a gente vai sair daqui melhor do que entrou. É isso que eu espero. Verdade. Completista, eu sei que eu não vou ser, mas se melhorar um pouquinho, já está melhor, tá bom. Certo. Então, Jesus está no comando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau, Tchau. Tchau, senhor. Para todo mundo. Tchau, Milton. Ana, Milton.